Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Gabe e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o caso do Flipe na vida. Eu fiz algumas lives falando sobre a situação, ele fez um vídeo me colocando como alguém que defende o HuckBR e de verdade, não é o caso. Eu quero que o HuckBR se foda. Meu objetivo aqui é ter um olhar crítico e analítico da situação. Eu não quero passar pano pra ninguém. Mas de novo, quero que o HuckBR tome no cu e acredito sim em algum nível que ele seja golpista, acredito sim que ele seja mentiroso, acredito sim que ele se beneficia com essa pataquada inteira dos canais. A história do HuckBR e o Flipe na vida virou basicamente um novo caminho de resolver problemas no YouTube. Muita denúncia, prints com exposições, esse tipo de coisa, provas muito rasas e um monte de canal que foi vendido ou tá sumindo misteriosamente. Mas meu grande questionamento aqui é, será que nós vamos ver efetivamente uma mudança? Ou a gente só vai ver uma troca de atores nesse baile inteiro, nesse ciclo inteiro? O que importa aqui é a gente ir pro começo da situação. O começo é muito confuso. No vídeo, eu caí no golpe e perdi um canal de 1 milhão. O Flipe relata que foi vítima de golpe ao tentar vender seu canal. Só que o problema, pra mim, já começa aí, de certa forma. A narrativa oscila entre eu vendi porque eu quis, eu tomei um golpe e eu não preciso do dinheiro. Então fica difícil entender se ele foi enganado ou se ele só se arrependeu de vender pra quem não deu o valor pra ele. A questão aqui é que não dá pra entender essa situação direito de cara. O que a gente consegue entender é, houve uma venda que ele não recebeu esse dinheiro. Mas aí entender que é um golpe exatamente por isso é esquisito. Faltavam provas. E o que a gente tinha? Alguns áudios soltos, áudios de novo, que não são provas completas, prints cortados e a revolta, que é compreensível do Flipe. É realmente revoltante tomar uma porra de um golpe. Era basicamente, naquele momento, a palavra do Flipe como criador de conteúdo contra o silêncio do HuckBR. Que, de novo, a gente sabia que não ia se pronunciar pelo histórico merda dele, pelo histórico nada positivo dele. Logo em seguida, a gente vai ter um escalonamento das denúncias. Vieram então alguns vídeos como todos os áudios do golpe, conversei com 2 vítimas, todos os canais roubados pro HuckBR, e o Flipe começa a receber relato de outros criadores que também perderam seus canais após o contato com o HuckBR. Lembrando, antes não havia esses conteúdos porque eles foram publicados dia 6 de maio, dia 8 de maio e dia 13 de maio, respectivamente. O vídeo que me apresentou essa situação inteira foi postado no dia 7 de maio de 2025, que foi o vídeo do Serginho Faó. A minha primeira live sobre o assunto, se não me falha a memória, foi feita lá para dia 15 e 17 de maio, onde eu assisti os primeiros vídeos do clipe. As lives estão disponíveis para membros. A minha primeira live nesse momento assistir os primeiros vídeos que haviam saído, nos que ele mostra as provas com contexto, sem cortar os áudios e tudo mais. Foi uma live 2 dias depois que a gente viu a situação inteira e eu literalmente comemorei com o chat de era isso que nós queria, finalmente tá tendo prova, carai. Minha questão nunca foi aqui dizer que o Huck é um coitado, pelo contrário, minha questão é que tá faltando prova. Nesse primeiro vídeo, mais 2 vítimas surgem, e aí é onde a gente vê os prints que conectam o HuckBR ao golpe. Só que, mais uma vez, ainda não era uma prova contundente de bater o martelo. Era uma prova forte? Nítido que sim, mas ainda havia espaço para dúvida que eu efetivamente tinha. Também na época desses vídeos, eu havia dito que eu achava uma postura dicotômica. O que também não me convencia completamente de que ele não estava em conluio, associado de alguma forma com o Huck num primeiro momento. Logo depois, eu ratifiquei minha fala, dizendo, ou então supondo que, beleza, ele não estava com o Huck, mas sim com outro vendedor de canal ou outros vendedores de canais. Já que existe um mercado grande em relação a isso e que existe demanda e interesse dos próprios canais por esse tipo de negócio. E até onde nós saibamos, pelas leituras feitas das diretrizes do YouTube, é algo que é permitido, mas não é necessariamente incentivado. E de novo, olha quem tava certo. Eu. Pouco depois, ele mostrou no vídeo dele um vendedor e comprador de canais idôneo. Isso me acendeu outro alerta, que era o alerta que já me havia acendido anteriormente. Ele deu uma aumentada, assim, na situação.
E se isso tudo for uma estratégia de marketing? Afinal de contas, a gente tem dúvida no começo, a gente soma com as críticas com essa postura de importa, não importa, quero, não quero, e outro vendedor comprador no canal. Tem muitas táticas de marketing nesse estilo, e eu cito aqui algumas. O marketing comparativo, que é quando uma marca vai pegar e comparar diretamente seu produto com o de outra, na maioria das vezes criticando o produto da concorrente para destacar qualidades e inferioridades do outro. É comum, na verdade, em comercial de sabão. De esse aqui limpa tanto, tira todas as manchas, aquele tira somente metade. Existe a estratégia da desvalorização, que ela vai ser usada para diminuir a confiança no concorrente, por consequência, valorizar o próprio produto ou o próprio serviço. Então virar e falar: olha, o Hulk não é alguém confiável para se comprar e vender canal. Eu sou. Esse cara é. Tá vendo que ele fez merda? Esse cara aqui não vai fazer isso. Isso é muito usado em política, de certa forma. E claro, a redução do oponente. Geralmente, quando a gente fala de redução de oponente, a gente vai estar falando mais de retórica, mais de debate, mas ela também é aplicável no marketing. É basicamente diminuir o outro para parecer que o seu é maior, mais forte. O que nesse primeiro momento, sem provas de bater o martelo, impediria o Flip de utilizar esses artifícios a fim de vender algum serviço similar à compra e venda de canais que o Hulk faz, visto que ele divulgou o cara que vende e compra canais. É um pouco esquisito, é um pouco de se botar um pé atrás, o que eu botei. Aqui a questão nunca foi e nunca será defender o Hulk. Aqui a questão é que 2 errados não fazem um certo. E olhando essa situação inteira, me parecia que só tinha 2 errados. Bom, eu duvidei da situação, mas não a internet inteira. Canais como Serginho Faó, canais como Não Adivinho, canais como Tio Gin fizeram parcerias com com o Flip na Vida, mas nessa altura do campeonato, eu e a minha comunidade, mesmo que pequena, mesmo que diminuta, a gente já tava achando a história estranha. Tinha lacuna que criava suposição e pouca base de apoio narrativo. E sinceramente, com razão, porque a gente vive em uma era das tretas da internet que não tem fim e não tem um desfecho claro. Yanni versus Haluka demorou quase 2-3 anos pra ter uma solução. Carol e Gin, a menina inventou história sem prova nenhuma e uma rapaziada comprou essa história. Inclusive canais de opinião, alguns, compraram essa história. A Juiz Cramucin xingando todo mundo por 0 motivos e querendo treta. O Goulart com o Discord, em que a gente sabe que tem problema, mas ninguém efetivamente se responsabiliza sobre os problemas que aconteceram ali. A situação inteira do Todinho, onde ele inventa uma história de bullying, ou até pode ter sofrido bullying de alguma forma, mas que ele usa como desculpa para as coisas que ele fez e a gente não tem prova disso. A situação do GL, X Haluka, X Thaís, X Yanni, X Terry, que foi o caralho porque ninguém tava provando nada e as provas que a gente tinha estavam todas fora de ordem, ou então a narrativa era contada de forma anacrônica. Era muita acusação com pouca prova sólida. E nesse caso do Flip contra o Hulk BR, me parecia só mais um. E tem outro ponto. Não existe adulto fofo na internet. Cada criador tem a sua agenda, interesse. E veja, num meio onde todo mundo performa o tempo inteiro pra câmera, confiar em alguém cegamente é pedir pra ser otário. Tem outra forma de eu te falar isso. Nós precisamos ter olhos atentos pra todo o contexto de uma situação grave, pra que não exista uma brecha pra falta de interpretação com o que é dito e o como é dito. E aí entra a minha responsabilização. Exatamente por eu não ter deixado nítido e claro que eu quero que o Hulk se foda e que eu acho que ele é o maior errado da situação, e que na verdade eu só não tava confiando completamente na história do Flip, é muito fácil entender como se eu estivesse, em algum aspecto, defendendo o Hulk BR. Não é o caso, que fique claro por esse vídeo. O vídeo que pra mim efetivamente gerou a mudança. O vídeo que fez isso pra mim foi o Gravamos o Hulk BR dando um golpe ao vivo, que vai mudar algumas coisas. Nele, o Flip vai gravar qual é a mecânica, os atos, o comportamento do golpe acontecendo em tempo real. As provas estão completas, o esquema inteiro é exposto, não tem áudio cortado, não tem print mal, sabe, que aparece só uma parte não é a história inteira, ou então só o áudio de um, depois de 2 vídeos o áudio de outro, não, tava tudo ali. E mesmo que o Hulk tenha uma retórica fraca e risível, porque eu acho a retórica dele fraca e risível, e eu vou dizer isso pra sempre, e a algum nível é muita inocência ter caído nesse golpe dele, que espero que tenha aprendido a não confiar simplesmente nas pessoas sem provas. Afinal de contas, o Hulk virou e falou de em 7 dias vai trocar e não apresentou provas disso também. Enfim, agora a gente tem forma, tempo e método.
E era isso que eu queria desde o começo. Agora sim, o que era só palavra virou evidência. A partir daqui, duvidar de alguma coisa exige ignorar completamente o histórico inteiro do HuckBR. Novamente, eu só vejo uma mudança nessa situação inteira porque o Flip começou a botar print, áudio, informações completas a partir deste vídeo. Então a minha grande crítica aqui foi sanada. Bom, em relação a exageros e também limites, mesmo com provas em algum nível, o Flip ele dá uma escorregada em alguns pontos. Ele vai fazer lives com outros influenciadores, vai mostrar lugares onde o HuckBR frequenta, vai mostrar os familiares, os amigos e algumas partes de outros trabalhos que ele tem. Ainda que o Flip tenha razão, porque ele tem de ir atrás das coisas dele, isso pode ser considerado stalking. O HuckBR pode meter um processo nele, abre uma margem pra isso acontecer. Chegando até numa treta com a mãe do HuckBR, onde assim, novamente, o Flip não tá necessariamente errado, mas às vezes ele tenha perdido um tanto a mão ali. A raiva é compreensível. Eu também quero que o HuckBR se foda. E eu não desejo nada de bom pra ele, pra falar a verdade. Mas quando a denúncia começa a escorregar pro exagero, ela vira munição pra gente duvidar do que tá sendo dito. O HuckBR, ele tem o perfeito perfil de um golpista. Histórico bizarro, múltiplos relatos do mesmo fato na internet, e agora a gente tá vendo provas reais da situação. O Flip começou a botar provas de verdade da situação. E é isso. No fim do dia, a trajetória do Flip pra mim, nesse aspecto, ela é um lembrete de que não adianta você só estar certo. Você precisa saber contar uma história e contar ela direito. No fim das contas, o que começou como uma treta mal explicada, talvez tenha se tornado um exposed que eu diria que é competente. Sensacionalista, um pouco Sônia Abrão, muito picado, muito recortado, vídeos muito soltos ao invés de um grande dossiê, ou então 2, 3 grandes dossiês, né? Mas enfim. É também a internet e as pessoas querem farmar em cima da situação. O Flip também fez um vídeo, e essa é a parte mais recente que eu acho que, né, a rapaziada quer ver a resposta, que vai ser intitulado de "Tem streamer defendendo o Hulk". De novo, não é o que eu faço. Ele fala também lá no fim do vídeo que eu sou esquisito, que eu tenho energia ruim e tudo mais. E eu gostaria de esclarecer aqui. Sim, eu sou esquisito. Eu sou cringe. Eu tenho 30 anos de idade, eu gosto de RPG de mesa, eu gosto de jogos, eu sou tarólogo, sou bruxa que trabalha com mortos, ancestrais e magias antigas, eu produzo conteúdo pra internet e a minha vida inteira eu sempre fui estranho. Isso não vai mudar. Todo mundo é cringe que tá produzindo conteúdo. E tá tudo bem. Eu me aceito como cringe esquisito e todo mundo que tá vendo deveria também. Ele fala também que eu tenho energia pesada, o que novamente é verdade. Eu sou um depressivo TDAH, cínico, ácido e de verdade sem paciência pra bullshit. Meu objetivo não é trazer boa energia, mas sim pensamento crítico dentro da internet. Eu ainda não tô completamente convencido que a intenção do Flip seja só expor o Hulk de uma forma genuína e definitiva. Entretanto, pelo menos nesse aspecto, ele conseguiu botar um prego no caixão no sentido de o Hulk é um golpista. Mas e agora? O que a gente pode esperar daqui pra frente? Será que a gente vai ver outra venda do canal do Flip? Será que a gente vê outra entrega de conteúdo? Será que nós vamos ter mais um momento de eu faço o que eu quiser porque o canal é meu, pra depois, na hora que a pressão estourar, ele falar com a comunidade de vamos encontrar as coisas do Hulk e o YouTube está sendo injusto comigo em busca de algum apoio? A gente tem que ter uma certa atenção também com o vigilantismo na internet. A gente quer justiça, a gente quer ver o Hulk possivelmente preso, claro! Mas qual que é o rebote disso pra você e pra tua comunidade? Além disso, eu ainda vejo uma jogada de marketing nessa história. Um movimento pensado pra manter o engajamento e a atenção do público. Qual o objetivo? Tenho milhares de chutes, mas nenhuma prova. Então, eu vou escolher o silêncio. É preciso estar atento e cobrar coerência, porque o ciclo permanece o mesmo. E a credibilidade, ela sim, não pode ser perdida. No mais, é isso. Até o próximo vídeo.